Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação do capítulo 11 do livro de Neemias, a partir do versículo 31. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas, e Aia, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Capítulo 12. Eu sempre estou te relembrando que a Bíblia tem muitos nomes próprios. E tem pessoas que nem têm muita paciência de ouvir ou de ler certos capítulos da Bíblia por causa destes nomes. Mas eu sempre estou alertando que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é de inspiração divina. E tudo que nós se rejeitarmos, qualquer leitura, se a gente fizer, é rejeição mesmo, porque tem pessoas que não gostam de ler. Tem alguns livros da Bíblia que eu já ouvi pessoas dizerem que não gostam de ler, porque é muita repetição de nome. O livro de Levíticos, que é sobre os sacrifícios, os holocaustos. O livro de Números, que é contagem, é estatística do povo, enfim. Mas eu sempre estou dizendo que não haja em você esta rejeição, e nem em mim, nem em nós, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. E se está escrito aqui, foi porque Deus entendeu que deveria ficar escrito. E não somos nós que vamos entrar neste conflito, ou não concordar, ou rejeitar. Eu estou usando bem a palavra rejeição, porque eu sei por que estou falando isso. Mas graças a Deus que nós estamos gravando a Bíblia e sem nenhuma rejeição. O que tiver escrito, nós estamos lendo. Eu não sei se vou gravar todos os livros da Bíblia na internet. Estou gravando, estou orando, estou falando com Deus. O que Ele permitir, nós faremos em nome de Jesus. Amém. Continuando, capítulo 12 do livro de Neemias. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Maraiote, Eucai,
de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais Joiada e Jonã e Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadimiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube, eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal, e dos campos de Gibeá e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. E Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia adiante deles. E indo assim para a porta da fonte e defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Eu parei no versículo 38. Na próxima gravação você estará ouvindo a continuação do capítulo 12, a partir do versículo 39. Eu imagino que isso aqui estava sendo organizado como se fosse a maior festa que pudesse ter acontecido naquela época. Neemias, o ex-copeiro do rei, Esdras, o sacerdote, e Neemias agora o governador. Eles reconstruíram os muros de Jerusalém.
Continua ouvindo essa leitura na próxima gravação. Deus te abençoe.